É isso aí, gente, nós estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal Você Pode Fazer Melhor. Ficamos aí alguns dias sem postar nenhum vídeo, mas hoje estamos aqui para postar. E preste bem atenção, o vídeo de hoje é muito interessante. O mês de dezembro aí, o mês passado, nós ficamos sabendo aí uma triste situação onde houve 3 casos de suicídio, suicídio de pastores. E esse mês de janeiro também ficamos sabendo que mais um pastor também veio a cometer suicídio. Isso é um motivo para nos preocupar e um motivo de oração. O vídeo de hoje eu quero trazer aí uma reflexão sobre o que é ser pastor. É isso aí, se você gostar desse vídeo, dê um joinha e inscreva-se aí em nosso canal. Vamos ao vídeo! Sou pastor e não super-homem. Ouvimos falar muito que pastor é o anjo da igreja, que pastor é um sacerdote, que pastor é uma espécie de pai, pastor é uma espécie até muitas vezes de médico, quem sabe psicólogo. A gente ouve falar muitas coisas. Pastores geralmente têm muitas funções e colocam-se muitos títulos ou nomes na pessoa do pastor. Mas uma coisa eu tenho certeza: ser pastor não é ser um super-homem, né? Quando eu mesmo gosto das histórias em quadrinho, gosto muito dos personagens, dos super-heróis, tudo, e muitos ficam até fascinados mesmo com os poderes que cada super-herói tem. Homem-Aranha lançando aquela teia, aquela coisa toda, muita gente fica fascinado. Mas em todos os super-heróis, até mesmo da Marvel ou outros super-heróis também, tem um que chama muito a atenção nossa, que é o Superman. O Superman, ele tem o poder de voar acima das nuvens. O Superman, ele tem uma visão raio-x, consegue ver algo por trás da parede. O Superman tem uma super força, né? Uma super audição também. E é engraçado que muitas vezes alguns pastores se colocam como os caras, como até mesmo um super crente, um super homem de Deus, aquela pessoa muitas vezes até intocável, algo estranho isso. E muita gente também acaba vendo o pastor como o super homem, mas o pastor não é isso, com certeza. Muitas vezes a gente esquece que pastores, eles também ficam doentes. Eu conheço muitos pastores que ficam doentes. Pastores também passam por dificuldades, passam por situações assim complicadas. Pastores também precisam de um abraço. Pastores é aqueles que muitas vezes é visto como aquele que não passa dificuldade, mas passa por problemas sim. Alguns pastores muitas vezes são encarados como aqueles caras que têm a visão de tudo, né? Igual o Superman. O pastor tem a visão de tudo, acha que ele vê tudo. E quantas são aquelas pessoas que às vezes vêm receber uma oração e quer que o pastor veja ou revele o passado, presente e o futuro e assim por diante? Pensam que o pastor, ele tem esse poder de estar vendo as coisas e até mesmo revelando o futuro, né? Quantas vezes também algumas pessoas chegam ao pastor e acham que qualquer doença, qualquer coisa, o pastor vai orar ali e vai ser curado, e as coisas não são bem assim, não são bem desse jeito. A grande verdade é que muitos pastores por aí estão carregando pesos assim terríveis, né? Alguns pesos terríveis, porque muitas vezes a igreja cobra muito de alguns pastores, exigem muito de alguns pastores, muitas vezes até exige coisas que eles não podem dar, né? Toda pessoa, todo profissional, todo funcionário, ele tem a sua carga horária de trabalho, ele tem a sua carga horária de descanso, ele tem também
hora extra quando ele faz, e ele tem também as suas férias. É engraçado que tem pessoas que acham que o pastor não precisa nada disso. O pastor não tem hora. A hora que precisa, o pastor tem que estar à disposição. Ninguém pensa sobre, algumas igrejas nem pensam sobre férias de pastores. Pastor entrar em férias é coisa de outro mundo. Pastor também é gente. E isso precisamos entender. Pastor também é gente. E essa coisa, essa visão, às vezes, o pastor é o anjo da igreja. E engraçado que algumas pessoas veem o pastor como anjo mesmo. Aquele cara que jamais vai passar um pensamento mal na mente. Aquele cara que não tem desejos, não tem vontades. Ele é só espiritual. Oh, aleluia. E na verdade não é assim. Pastor também é gente, pastor também é homem. É engraçado que eu estava pensando esses dias, quantos pastores estão sofrendo no campo? Muitas vezes sofre porque não tem um sustento, não tem um bom salário, e outros é o contrário. Outros pastores que estão em igreja, assim, que dá um salário até muito bom, muitas vezes também oprime. O pastor acha que ele tem que ser um tipo de um empregado ali, tem que fazer tudo. Enfim, muitos pastores acabam sofrendo porque a visão que se tem de pastor é uma visão errada, é uma visão até mesmo deturpada. Então, muitos são até mesmo os pastores que dão a vida pelo campo, dão realmente a vida pelas ovelhas. Por mais que existam muitos escândalos por aí, de certos homens que de fato não são pastores, mas vestem uma capa, é bem verdade que a gente vê muitos escândalos por aí, envolvendo com dinheiro, igreja, essas coisas todas, ganância e assim por diante, mas ainda existem muitos pastores bons. Como diz a Bíblia, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu conheço pastores que de fato dão a vida pelas ovelhas, que vão visitar, que levam até ceia nas casas, que vai nos hospitais, vai na cadeia, que vai até mesmo nas praças, vai visitar na zona rural os membros. Pastores que gastam horas orando, preparando uma palavra, preparando a pregação. Pastores que dão discipulado, que ensinam outros. Pastores que vão em muitas famílias lá aconselhar tanto a filhos como a pais. Então, pastores que de fato se dão, e muitas vezes isso não é valorizado. Alguns pastores também, por ter uma visão muitas vezes diferenciada de outros pastores e outros ministérios, também é tido por fracassado. Alguns pastores são vistos como fracassados só simplesmente por, de repente, ele não ter um grande número de membros, ele não ter um grande número de ovelhas, e na verdade a ideia bíblica é nós pastores sermos fiéis ao rebanho que Deus colocou em nossas mãos. Então precisamos avaliar, precisamos rever quem é o pastor, o que é ser pastor e assim por diante. É preciso repensar a ideia que muitos têm do que é ser pastor. Pastor ora, gente, pastor ora muito, pastor, pelo menos alguns que trilham mesmo o caminho assim, aquilo que Deus ensinou. Os pastores são homens de oração, oram durante o dia por sua vida, oram durante as madrugadas, mas não esqueça de uma coisa: pastor ora, mas também precisa de oração. Você que é uma ovelha, você que é um membro de uma igreja, você que diz que tem um pastor, quanto tempo você passa orando por ele? Entenda bem, o púlpito na igreja precisa de oração, assim como as cadeiras, ou seja, as pessoas e também os líderes precisam de oração. Pastor intercede, mas precisa de intercessores. Pastor ora, mas precisa de oração. O pastor, ele sempre ajuda as pessoas. O bom pastor é aquele que ajuda, e muitas vezes não só o da casa, não só o da igreja, mas ajuda as pessoas aí na comunidade. Mas entenda bem, o pastor também precisa de ajuda. O pastor é gente como qualquer gente. O pastor, ele tem um trabalho também muito interessante de visita. Um dos pastores, um dos
uma das funções principais de um pastor é ir atrás de suas ovelhas, é ir em busca de ovelhas perdidas, e a visitação é importantíssima. Só que pastor também precisa de visita, as pessoas esquecem disso. Pastor acerta. O pastor, ele tem uma direção de Deus, ele estuda para isso, ele busca a palavra, ele busca a revelação de Deus, e geralmente o pastor, ele tende a acertar naquilo que as pessoas precisam. Mas entenda uma coisa, o pastor, por ser homem, ele também é sujeito a não acertar. Ele também é sujeito a errar. Então você que está assistindo esse vídeo, e todos nós precisamos entender que os pastores não são de ferro, não é o Superman, não é o homem de ferro. Os camaradas também podem errar, eles têm tendência a errar também, como qualquer ser humano. Elias disse em Tiago diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que todos nós. Mas veja quem era o grande homem, Elias, um grande profeta que orou para chover e para não chover, e tudo isso aconteceu, mas ele era sujeito a errar. Então o pastor, ele acerta muito, mas ele também pode errar. É interessante que o pastor também, ele cuida de famílias, ele cuida de pessoas, mas o pastor também precisa ser cuidado. O pastor também tem família. Às vezes as pessoas até confundem, Acha que esposa de pastor tem que ser uma anja, tem que ser mais santo que todo mundo. Não, esposa de pastor é esposa de pastor e é normal como qualquer pessoa, como o pastor também é uma pessoa normal, Filho de pastor também é filho como qualquer uma pessoa. Então o pastor, ele também tem família. O pastor além de pastorear, a função principal de um pastor é pastorear. E pastorear, entenda, não é simplesmente chegar uma vez por semana na igreja e pregar, depois ir embora, depois voltar e até receber um bom salário por isso. Não, a função do pastor principal é pastorear. O pastor precisa cuidar das ovelhas, ajudar as ovelhas, alimentar as ovelhas, levar as ovelhas a águas tranquilas, levar um refrigério, O pastor, ele tem o prazer de pastorear. Mas entenda também uma coisa que muitos esquecem: o pastor, além de pastorear, ele precisa ser pastoreado. Eu vejo muitos camaradas aí quebrando a cara porque caminha sozinho, não tem ninguém para compartilhar, não tem um líder para até mesmo conversar, compartilhar erros, defeitos, não tem alguém para recorrer. E uma das coisas que nós temos pensado muito, nós temos defendido muito, é a ideia de pastor ser pastoreado. Tem muitos pastores que hoje precisam de um psicólogo, precisam até mesmo de conselheiro. E por que não ir? O pastor, ele precisa também assim ser pastoreado. O pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele gasta o tempo dele, ele gasta muitas vezes a maior parte do tempo dele. Isso é algo natural, gente, é algo natural. Às vezes os pastores, mesmo tendo aquele tempo que é para ele estar tranquilo lá, mas muitas vezes ele acaba se envolvendo com alguma função pastoral e assim por diante. O pastor, ele sempre está dando a vida pelas ovelhas, mas é interessante, o pastor também precisa que pessoas venham dar a vida por ele. Entenda bem, pastor precisa de férias também, precisa de descanso também. O pastor, ele não pode fazer tudo. O pastor não tem todas as soluções. O pastor não é um super-homem. Ser pastor não é ser super-homem. Ser pastor não é ser intocável. Sou pastor e não super-homem. É isso aí. Você pode fazer melhor, você pode ser uma melhor ovelha, e você que é pastor pode ser um melhor pastor. Lembrando bem que ser pastor não é ser um super-homem. Um abraço a todos, é isso aí.